Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos, este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você permanece conectado conosco, meu caro ouvinte, nas ondas legítimas da fraternidade, na Rádio da Fraternidade, que é a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Aqui nós estudamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E para nos ajudar, nós temos o autor Pedro de Camargo com a obra Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado O Álcool. E ele começa dizendo: quem já não está farto de saber que o álcool é fator de degenerescência orgânica, que é o veneno que tem intoxicado a humanidade através dos séculos, gerações após gerações. Quem, porventura, ou melhor, por desventura, ignora ainda que o álcool é o corrosivo por excelência das membranas e mucosas que formam o aparelho digestivo, que uma vez ingerido não é eliminado, passando a corromper a corrente sanguínea, que é o maior desequilibrador do sistema nervoso, cujas células intoxica, produzindo anormalidades de toda a espécie, que é o estrangulador do fígado, onde acarreta, ora atrofia, ora hipertrofia, degenerando em sua estrutura, que é o responsável pelos acidentes cardíacos, em sua grande generalidade, que é, segundo afirmam os mais acatados especialistas, a causa direta da loucura em inúmeros casos, que a sua influência deletéria e eminentemente envenenadora é transmissível de pais a filhos, que é a origem da imbecilidade e do cretinismo, fatos verificados em descendentes de alcoólatras. Aqui no texto, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo se refere à nomenclatura da sua época, mas que hoje está atualizada como idiotismo e loucura. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. O Livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, o subitem idiotismo e loucura. Pergunta realizada por Allan Kardec de número 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Resposta dos espíritos: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre a impossibilidade de falar. Questão 372. Que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Subpergunta A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem ainda muito grande sobre a manifestação das faculdades,
mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. E Pedro de Camargo vai continuar dizendo: tudo isso e mais ainda é sabido, e sabemos que é sediço mesmo. Sediço, meu caro ouvinte, é aquilo que não agrada ao paladar. Ou seja, está se referindo a uma bebida que não apresenta em si mesma paladar agradável. Não obstante, parece que a humanidade desconhece semelhante coisa. O alcoolismo está em toda a sua nudez. Por toda parte se bebe álcool. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Ainda no Livro dos Espíritos, o capítulo da vida espírita, pergunta de número 264, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Resposta dos instrutores da humanidade: ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Questão 265. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Então observe bem, meu caro ouvinte, a abordagem de Allan Kardec, considerando a oportunidade do espírito reencarnante estabelecer no seu gênero de provas a oportunidade de estar em contato com aqueles que apresentam as escolhas cujas tendências deve se superar. Mas além dessa condição, Allan Kardec apresenta: mas e quanto àqueles que o buscam por simpatia e fazem a sua escolha pelo desejo de viverem no meio conforme esse gosto? E os espíritos respondem: há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la,
mediante úteis provações. Então, meu caro ouvinte, está claro aqui essa busca pelo desejo do contato dos maus pendores e a satisfação das próprias paixões, estabelecendo excessos e uso do álcool numa busca de suposta alegria. Porém, é uma falsa alegria, porque o álcool estabelece essa condição química de capturar o fluxo eletrônico dos neurônios, deixando o cérebro sem o uso da razão, causando alteração, amolecendo o contato do perispírito com o corpo, portanto deixando a todos nós que fazemos uso equivocadamente desse recurso, colocando-nos em situação de vulnerabilidade ao mundo espiritual. E assim muitos outros desencarnados vão usurpar desse mesmo recurso, causando os processos graves dos mecanismos da obsessão. Mas Allan Kardec continua na questão 266, ainda considerando a escolha do espírito com relação às suas provas. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Ou seja, o espírito está desencarnado e faz uma abordagem com relação ao seu gênero de provas, no contato com aqueles com os quais ele deva ter oportunidade de superação dos seus maus pendores. Allan Kardec está perguntando se não seria mais razoável estabelecer provas menos dolorosas. E os espíritos respondem: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Então ele faz uma grande distinção entre o uso da razão na condição de encarnados e essa mesma razão agora com a lucidez do desencarnado, que logo que se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, meu caro ouvinte, na condição de desencarnados, nós espíritos apresentamos maior lucidez com relação às necessidades espirituais que nós estabeleceremos através do uso do livre-arbítrio. E, portanto, desejamos a saúde do espírito, desejamos mais lucidez, saúde mental integral do espírito. Então sabemos da temporalidade da passagem de uma encarnação. Então pedimos recursos pedagógicos, às vezes mais dolorosos, mais contundentes, para nos recuperarmos diante da própria consciência, diante da justiça divina, que nos rege a todos. Vamos continuar estudando o capítulo O Álcool já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. O capítulo intitula-se O Álcool, mas Pedro de Camargo está em uma abrangência, considerando não somente o prejuízo do uso desta substância, como também a conexão com seus excessos, causando o vício, causando o hábito das dependências e todos os prejuízos morais e todas as condições também prejudiciais do espírito que estabelece conotação com o mundo espiritual, apresentando
essa condição do alcoolismo que dá vulnerabilidade às ações daqueles que estão desencarnados, mas ainda não sabem que estão, ou não conseguiram superar a própria conexão com o mundo físico, com as necessidades materiais. Somos mais carnais do que espirituais. E assim essas conexões se estabelecem, provocando os graves problemas das obsessões. E Pedro de Camargo continua afirmando: sua aquisição está ao alcance de toda a gente. Há para todos os paladares e para todas as classes, grandes e pequenos, dignatários e plebeus. Um dignatário, meu caro ouvinte, é aquele que apresenta a posição ou a função de um alto poder no mundo. Regulares e seculares. Seculares aqui, meu caro ouvinte, referindo-se a um bom tempo. Homens e mulheres, adultos e crianças. É mais fácil encontrarem-se fornecedores de álcool que de qualquer gênero de primeira e irremediável necessidade. Aos domingos, dias santos e feriados, fecham-se as lojas, os armazéns, as mercearias, os mercados e até as farmácias, mas escancaram-se impudicamente as portas dos bares, dos botequins e dos quiosques para distribuição larga e franca do terrível intoxicador da humanidade. Então ele continua se referindo ao álcool como um agente grave de saúde. É possível que se não encontre quem nos venda pão ou medicamento. Onde jogar e beber, topa-se 10 vezes, de dia ou à noite, numa só quadra de qualquer rua das cidades modernas e civilizadas. Então, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo está nos mostrando o quanto que a facilitação, o quanto que o acesso ao alcance desse recurso da bebida alcoólica é notoriamente facilitador por todos os lados. Portanto, é necessário realmente um posicionamento na convicção, uma escolha determinada, principalmente quando as companhias que elegemos apresentam essas tendências. E é difícil conviver sem se permitir, sem ceder às vezes a essa vontade. Mas com o conhecimento da doutrina espírita, com a condição natural de preservar-se de saúde, de lucidez, nós podemos usar da prerrogativa de nos negarmos e realizarmos realmente a nossa vontade, mantendo a lucidez e a coerência perante essa escolha. E Pedro de Camargo continua dizendo que jogo, álcool, fumo e cocaína constituem artigos indispensáveis aos homens deste século. Os não toxicomaníacos contam-se por exceção, parecendo até que são eles os anormais. Então é tão banalizado o uso desses recursos que aquele que deseja manter a sua postura, a sua escolha de isenção dessas conexões, acaba sendo considerado um anormal. Mas não se esqueça, meu caro ouvinte, que vamos escolher ser naturais, ou seja, ingerir aquilo que realmente seja saudável, conscientemente escolher o que é o melhor para nós. Isso não tem necessidade. A alegria cristã é mais fortalecedora, é mais saudável do que a alegria falsa e passageira do mundo que muitas das vezes nos levam a esses hábitos de prejuízo da saúde. Dir-se-á que o vício triunfa em toda linha. As autoridades civis e eclesiásticas, que têm ascendência sobre as massas populares, que têm poder para coibir esses flagelos que abastardam e aviltam o povo, nada fazem de eficiente. Não dispõem, talvez, de tempo para cuidar de nônadas. Na verdade, nônadas significa ninharia,
o que seria a consideração dessa postura. As autoridades civis tratam de política e as autoridades eclesiásticas dos vários credos religiosos tratam de se combater mutuamente, porfiando a primazia na salvação das almas, de um inferno e de um purgatório que jamais existiram, senão na astúcia do que exploram semelhante crendice. Vamos retirar este véu? Retirando o véu. Aqui Pedro de Camargo se refere, meu caro ouvinte, à invenção dessa região no espaço que seria a condenação para a eternidade da punição e condenação da justiça divina. Mas, de acordo com o Espiritismo, o inferno não é um local físico e eterno, mas um estado da alma de sofrimento e aflição, resultante das más escolhas e ações de cada um de nós indivíduos na Terra. Este estado é temporário e educativo, servindo como um processo de aprendizado e expiação para a evolução espiritual, onde as almas se corrigem por meio da reencarnação e das consequências naturais de suas faltas, em vez de uma condenação divina imposta. Então não há condenação divina, meu caro ouvinte, não há pena eterna, não há sofrimento para sempre. Há consequências graves e por demorarem às vezes muito tempo. Num lugar onde há ausência de luz, isso parece para sempre. Daí a inspiração falsa da eternidade das penas. Quando, na verdade, nós criamos o próprio destino, somos artífices da qualidade da própria vida, criamos céu e inferno dentro de cada um de nós. Portanto, é um estado íntimo de remorso e sofrimento psicológico, não um lugar físico de tormento. As almas sofrem não por punição divina, mas pelas consequências de suas próprias ações e imperfeições. E assim tiramos do sofrimento, da dor, como uma oportunidade para aprender, para corrigir os próprios erros e evoluir, em vez de ser um castigo eterno. O sofrimento não está localizado em um ponto geográfico específico, mas se manifesta em todo lugar onde existem almas imperfeitas e sofredoras. E para estabelecer o concurso da libertação do mal, a reforma íntima é o convite. A chave para sair desse estado infernal, entre aspas, é a vontade de se aperfeiçoar e buscar a mudança interior, através da educação do espírito, do esforço constante da conexão do trabalho do bem com Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Jesus respondeu e disse à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, versículos 10 a 14. Eis a fonte inesgotável de satisfação íntima que preenche todo o nosso espaço vazio,
o cansaço do mal, o tédio do vício, de uma conduta exacerbada e excessiva de fuga que realizamos. A água viva, o amor de Jesus, a sua luz, o seu sentimento, a sua proteção, as suas diretrizes pedagógicas que nos auxiliam a crescer, a vencer no mundo e estar no mundo sem pertencer ou cultuar ou se ceder em apego às coisas do mundo, meu caro ouvinte. Água viva de Jesus para todos nós. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.